Meus queridos e queridas, eu e a obra voltamos para que nós concluamos as questões da segunda fase da FUVEST. Falei bonito, hein? Fala sério, hein? Usando o verbo bonitinho assim, né? Bem, eu sou o professor Tiago Renó, você está no Renologia e hoje nós vamos responder as questões de 7 a 12 do nosso PDF, que, como você já sabe, está com o link aqui na descrição do vídeo e também a minutagem das questões está lá disponível, beleza? Bem, antes da gente começar, para a gente continuar essa resolução, nosso ritualzinho padrão, se você é novo, é nova por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda, aproveita, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, dê o seu like maneiro para ajudar o canal a crescer, pega papel e caneta, baixa o PDF, porque é hora do estudo. Então vamos lá, questão número 7 dessa segunda parte de questões da segunda fase da FUVEST. Questão de 2017, uma questão de ecologia. O gráfico ilustra estimativas das áreas continentais ocupadas por ecossistemas terrestres naturais, floresta primária e campos naturais, por ecossistemas de uso humano, floresta secundária e silvicultura, áreas de pastagem e lavouras, pela água em estado líquido, pelo gelo, além de outras áreas terrestres, desde o século XIV até o final do século XX. Observa-se que, a partir da Revolução Industrial, iniciada em meados do século XVIII, a extensão das áreas ocupadas por esses ecossistemas sofreu alterações. Então vamos lá. Esse aqui é o nosso gráfico, tá? Usando lá embaixo as áreas, tá? E a gente percebe que houve aumento de lavoura, aumento de pastagem, tá? Os campos naturais acabaram diminuindo um pouquinho, as florestas secundárias e silvicultura estão também um pouco estáveis, mas floresta primária caiu bastante, tá? Outras áreas aumentou e a gente tem aqui água em estado líquido e gelo basicamente constante, tá? Então é o que a gente tem aqui no nosso gráfico. Questão A. A redução de áreas de florestas primárias a partir da Revolução Industrial deve-se majoritariamente à expansão das áreas de lavoura no mundo. Os dados representados no gráfico apoiam essa afirmação. Justifique sua resposta. Gente, o que a gente percebe aqui é que o maior crescimento foi de área de pastagem, não de área de lavoura. Tá? Então, não justifica, não está correta, a afirmativa não está correta, tá? O correto, de acordo com o gráfico, seria área de pastagem, não de lavoura. B. Mantidas as condições ambientais desde início do século XXI, o que se pode prever quanto à área ocupada pelo gelo no final do século? Ok, vamos lá. Mais pastagem, mais lavoura, menos floresta, menor o consumo de gás carbônico, então aumento do efeito estufa, aquecimento global, aumento da temperatura do mundo e, obviamente, diminuição das calotas polares. Então espera-se que no final do século XXI nós tenhamos uma menor área ocupada pelo gelo, tá? Fácil, bem fácil mesmo essa, tá? Presentinho de começo de vídeo para vocês. Questão 8, de 2019. Há buracos no fundo do mar conhecidos como pockmarks, que são formados pela expulsão de gás, principalmente do metano. A maior parte desse metano é utilizada por bactérias e outros organismos no próprio oceano antes de chegar à atmosfera. O metano dissolvido é oxidado pela ação dos micro-organismos da coluna d'água, formando gás carbônico, e isso constitui uma fração de gás carbônico que chega à atmosfera. Os pockmarks possuem comunidades de micro-organismos, moluscos e outros invertebrados que têm mais espécies e biomassa que as das regiões vizinhas. O metano que finalmente chega à atmosfera dura bem menos que o gás carbônico, mas sua capacidade de reter calor é 20 vezes maior. Com base no texto, responda ao que se pede. A.
Além do metano oxidado, cite alguma outra fonte de gás carbônico nos oceanos. Óbvio, a respiração, né? A gente tem a respiração sendo resumida por consumo de glicose na presença de oxigênio, produção de água e gás carbônico, facinho. B. Sabendo-se que o gás metano é produzido também na decomposição da matéria orgânica, cite duas outras fontes não marinhas relacionadas aos processos biológicos em que há grande produção de metano. Nós temos produção de metano na digestão dos ruminantes, temos produção de metano também na decomposição de matéria orgânica, como fezes, né, excretas animais também, e a gente tem aí o processo de biodigestão. Inclusive muitas fazendas, né, que criam porcos fazem o processo de biodigestão e conseguem ter mini termoelétricas em suas propriedades para poder serem autossuficientes de energia. Então a gente tem esses dois processos bem claros: digestão dos ruminantes e também a decomposição da matéria orgânica pelo processo de biodigestão. C. Qual é o processo biológico envolvido na origem de energia que sustenta a alta diversidade das comunidades em regiões de pockmarks? Qual é o nível trófico dos seres vivos que o realizam? Eu não tenho oxigênio, assim, disponível com luz e gás carbônico para poder fazer fotossíntese. Eu tenho metano. Então, o que eu tenho? Em vez de fotossíntese, eu tenho quimiossíntese. Olha só, facinho, tá? A quimiossíntese vai dar origem a moléculas orgânicas que vão reter energia. Então, aquele ser que faz a quimiossíntese gera essa molécula, da mesma maneira que um ser fotossintetizante é conhecido como produtor na cadeia alimentar. Então, você pode falar tanto produtor como ocupa o primeiro nível trófico. Questão 9. Uma questão do ano passado e muito atual. Analise a resposta imunológica à infecção do organismo pelo coronavírus do tipo SARS-CoV-2 associado à Covid-19. A variação na quantidade de vírus no organismo, os sintomas, quando presentes, e as possibilidades de diagnóstico da infecção por dois métodos, X e Y, ao longo de 20 dias após a infecção. Então eu tenho aqui, né, o SARS-CoV-2, epitélio pulmonar, os fagócitos, de 0 a 12 horas. De 7 a 20 dias eu tenho a produção de anticorpos pelos linfócitos B. E aqui o diagnóstico, o primeiro tipo de diagnóstico, que é o Y, ele pega a partir, né, do primeiro dia até o 15º dia. E eu tenho a partir do 7º, 8º dia, uma possibilidade de diagnóstico pelo método X, tá? Que vai crescendo e atinge seu ápice aqui no 20º dia, tá? Aqui eu tenho a curva de quantidade de vírus no organismo, então a gente percebe que eu tenho o ápice mais ou menos dos vírus no 5º dia, que é quando termina a febre, inclusive. Depois eu tenho um decréscimo, tá? E aqui a quantidade de anticorpos. Então, beleza, vamos ver o que se pede aqui. A. Cite uma função da febre nos primeiros 5 dias da infecção do SARS-CoV-2. Tenho duas funções que a gente pode citar aqui. O primeiro é a ativação de células imunológicas, tá? Como os fagócitos e os linfócitos B. Então, a gente tem a febre fazendo a ativação dessas células. Importante. A segunda é que as enzimas, elas necessitam de uma temperatura ideal para funcionar no ápice de sua atividade. Tá? Essa temperatura é a temperatura corporal, 36,5 mais ou menos, né? 36 a 37 graus Celsius. Quando eu aumento essa temperatura, as enzimas ficam levemente mais lentas. Como eu dependo das enzimas para poder pegar o material genético do vírus e produzir novos vírus, eu tenho a reprodução do vírus também mais lenta, o que dá um pouco mais de tempo para o meu sistema imunológico agir. Então eu posso citar essas duas situações: a ativação dos fagócitos e linfócito B e também uma diminuição da reprodução, da velocidade de reprodução do vírus, dando mais tempo de ação do sistema imunológico, tá bom? B.
Dos métodos citados, identifique e justifique aqueles mais indicados para o diagnóstico da infecção de SARS-CoV-2 pela presença de anticorpos. Tá? Segundo o gráfico apresentado, em qual dia após a infecção o diagnóstico será mais preciso utilizando este método. Então, nos métodos citados, identifique aquele mais indicado para o diagnóstico da infecção pela presença de anticorpos. Então, vamos lá no gráfico. Os anticorpos são produzidos do 7º ao 20º dia, e no 20º dia eles atingem o seu ápice. Quem vai determinar o anticorpo, porque a gente percebe que o método Y é para a identificação do vírus, inclusive porque ele está junto com o gráfico, com a curva da presença do vírus no organismo, e o método X é pela presença de anticorpos. Então, a gente vai escolher o método X e o ápice, né, a partir do 20º dia, ele tem a maior eficácia. C. A resposta imunológica à infecção de SARS-CoV-2 pode causar inflamação pulmonar. Isso resulta em um acúmulo de líquido nos pulmões, o que prejudica a troca gasosa, diminuindo a saturação de oxigênio no sangue. Como o acúmulo de líquidos nos pulmões interfere na troca gasosa, o que acontece com o pH do sangue quando ocorre diminuição da saturação do oxigênio? Vamos lá, duas questões bem simples de responder. Com maior quantidade de líquido, eu diminuo a superfície de contato dos alvéolos e eu diminuo a superfície que vai realizar a troca gasosa. Então, eu diminuo a superfície das trocas gasosas no meu pulmão. Certo? A outra questão, o que acontece com o pH sanguíneo? Com menos oxigênio, eu tenho maior acúmulo de gás carbônico e aí eu tenho uma acidificação do gás carbônico, porque ele, pela solução tampão, vai criar ácido carbônico e vai liberar íons hidrônio e bicarbonato no sangue. É óbvio que essa diminuição do pH ela é leve porque a gente está falando de uma solução tampão, mas ela dá uma leve diminuída, e se eu aumentar ainda mais a concentração de gás carbônico, eu diminuo o pH ainda mais, e levo a um quadro de acidose metabólica, beleza? Então, essa foi a nossa questão 9, uma questão bastante atual, uma questão falando aí do coronavírus. Vamos então para a nossa questão 10, também de ecologia. Em um cerrado campestre bem preservado, ocorre a teia trófica representada no esquema. Então a gente tem aqui uma teia trófica, né? Capim cabelo de porco, lobeira, rolinha roxa, ratinho de cerrado, gafanhoto verde, rã-manteiga, teiu, bem-te-vi, jararaca pintada e o lobo-guará. Cite uma espécie dessa teia alimentar que ocupa mais de um nível trófico, especificando quais são eles. Então vamos lá. A gente pode pegar aqui nessa teia, pelo que eu observo aqui, duas espécies. Primeiro, a jararaca pintada. A jararaca pintada, ela pode ser consumidor secundário, tá? Quando ela se alimenta, ocupando o terceiro nível trófico, quando ela se alimenta aqui do ratinho do cerrado, né? Porque eu tenho aqui capim cabelo de porco como produtor, ratinho do cerrado consumidor primário, jararaca pintada como consumidor secundário, e ela pode também ser consumidor terciário, ocupando o quarto nível trófico, quando ela se alimenta aqui da rã-manteiga. Porque o capim cabelo de porco é alimento do gafanhoto verde, que é o consumidor primário, a rã-manteiga é o consumidor secundário quando se alimenta do gafanhoto, e aí a jararaca pintada vira o consumidor terciário quando se alimenta da rã-manteiga. Também posso pegar o lobo-guará. Ele pode ser consumidor primário, segundo nível trófico, quando se alimenta da lobeira. A gente está falando aqui de um animal onívoro, tá? Ele pode ser consumidor primário quando se alimenta do gafanhoto verde, né? Consumidor secundário quando se alimenta do gafanhoto verde. Então o gafanhoto verde é o primário, o lobo-guará é o secundário, segundo nível trófico. Ele pode ser terciário, consumidor terciário, quarto nível trófico, quando se alimenta do teiu, né, do lagarto teiu.
Então, lobeira produtor, gafanhoto verde primário, teiu secundário, lobo-guará terciário. E pode ser quaternário, ocupando o quinto nível trófico, quando a gente tem a seguinte situação. Alimenta-se da lobeira, né, o gafanhoto verde da lobeira, gafanhoto verde primário. Aí a gente tem a rã-manteiga secundária, jararaca pintada terciária e o lobo-guará se alimentando da jararaca pintada como quaternário, beleza? Então, a gente pode citar tanto a jararaca pintada, ocupando 2 níveis tróficos, né? Se é consumidor secundário e consumidor terciário, e a gente pode pegar o lobo-guará ocupando 4 níveis tróficos, consumidor primário, secundário, terciário e quaternário. Vamos para a próxima questão. B. Cite 5 espécies de uma cadeia alimentar que faça parte dessa teia. Desenhe um esquema de pirâmide de energia desse ambiente. Então aqui eu tenho 2 situações, tá? Então vamos lá. 5, pensando numa cadeia alimentar com 5, a gente acabou de falar dela na questão anterior, né? 5 espécies. Lobeira, primeira. Gafanhoto verde, segunda. Rã-manteiga, terceira. Jararaca pintada, quarta. Lobo-guará, quinta. Né? Então, eu tenho essa cadeia alimentar, que tem o lobo-guará como consumidor quaternário, tá? Com 5 espécies representadas. Desenhar uma pirâmide energética, gente, pirâmide energética é a coisa mais simples do mundo. O nível de energia, ele é maior quanto mais próximo da base. Então, gente, é isso aqui, ó. Produtor, consumidor, tá torta porque é mouse, primário, consumidor secundário, consumidor terciário, consumidor quaternário. Não tem nenhuma novidade aqui. Pirâmide energética a gente sempre vai ter assim, com um nível de energia muito mais próximo da base. Por quê? Porque o produtor produz a energia, consome para respiração, guarda o resto. O primário vai consumir energia e guardar o excedente para a próxima. Tá? E assim a gente vai, né? Consome e guarda um pouco, consome e guarda um pouco. Então, sempre mais próximo da base, que é quem produz essa energia toda, a gente vai ter uma quantidade maior de energia que vai se afinalando até o topo. C. Com relação à dinâmica dessa cadeia alimentar, descreva o efeito indireto da extinção local do bem-te-vi sobre a população do predador do topo dessa teia, ou seja, aquele que preda sem ser predado por nenhum outro componente da teia. A gente está falando do lobo-guará. Caso o capim-cabelo de porco venha a sofrer uma grande queda na sua biomassa, qual a interação biológica seria esperada entre os consumidores primários que se alimentam desse recurso? Então, primeiro vamos falar do bem-te-vi. Se eu diminuir a quantidade de bem-te-vi, eu vou ter menos predação do gafanhoto verde. Eu vou aumentar a população do gafanhoto verde. Eu vou ter mais alimento para o teiu. Eu vou aumentar a população do teiu. Eu vou ter mais alimento para o lobo-guará. Automaticamente, eu vou aumentar a população do lobo-guará. Fácil, né? Então, eu vou ter um aumento da população do lobo-guará com a extinção do bem-te-vi. Lembrando aqui também que o bem-te-vi está no topo da cadeia alimentar, né? Não tem predação contra ele. Agora eu vou sofrer uma queda de biomassa do capim-cabelo de porco. O que eu vou fazer? Vou ter uma disponibilidade menor de alimentos, então eu vou gerar uma competição interespecífica entre a rolinha roxa, o ratinho do cerrado e o gafanhoto verde. O gafanhoto verde, por também se alimentar da lobeira, ele é menos afetado. Afetado, mas menos afetado, tá? E aí eu vou ter uma competição muito grande entre a rolinha roxa e o ratinho do cerrado, e obviamente com uma disponibilidade menor de alimento, porque eu diminuí a biomassa do capim-cabelo de porco, eu vou ter uma diminuição também das populações dessas duas espécies. Certo? Questões de cadeia e teia alimentar geralmente são fáceis, tá? Não vou mentir para vocês, não. Questão 11.
O gráfico a seguir mostra como é a taxa de crescimento de populações de 5 espécies diferentes de bactéria em relação à temperatura. Então eu tenho aqui a espécie 1 nessa faixa de 10 a 50, a espécie 2 de 10 a 35, a espécie 3 de 40 a 75, a espécie 4 de 40 a 60 e a espécie 5 de 45 a 85. Considerando a temperatura média dos mamíferos como sendo semelhante à humana, quais espécies podem ser simbióticas com mamíferos? Obviamente, a espécie que cresce entre 35 e 40 graus, já que a gente está em intervalos de 5 aqui, ou seja, que cresce em 36, 37 graus. Só tenho uma aqui, no caso, nessa faixa, que é a espécie 1, é a única que pode ser simbiótica com mamíferos. B. Considerando intervalos de 5 graus, por exemplo, 0 a 5, 5 a 10, quais os intervalos de temperatura apresentam maior diversidade de bactérias? Justifique sua resposta. Voltamos lá para o gráfico, tá? Onde eu tenho maior quantidade de bactérias. Eu tenho aqui, ó, 45 e 50, porque eu tenho em 45 e 50 a espécie 1, a espécie 3, a espécie 4 e a espécie 5. Eu tenho 4 nesse intervalo de 45 a 50, crescendo, apenas a espécie 2 não cresce nesse intervalo. C. Gente, vocês estão vendo que é pura leitura de gráfico, né? Não tem dificuldade nenhuma essa questão. Quais espécies ou qual espécie não sobreviveriam à temperatura ambiente de 65 graus? Cite um processo fisiológico bioquímico que ocorre então, com macromoléculas e que impede a sobrevivência dessa espécie. Então eu estou falando de 65 graus. 65 graus eu tenho a espécie 5 e a espécie 3 vivendo. Então não cresceriam a espécie 1, 2 e 4. Tá? Nessa faixa de temperatura, o que eu observaria nessas espécies? A desnaturação proteica. Lembrando que eu tenho proteína na membrana plasmática, eu tenho as enzimas como proteínas, então eu teria a paralisação plena do metabolismo dessas células e, obviamente, levaria à morte celular. Tá? Pô, essa questão 11, facinho. Bem fácil. Questão 12, nossa última questão. Indivíduos intolerantes à lactose não conseguem digerir esse açúcar presente no leite. A principal causa da intolerância à lactose é a diminuição da produção da enzima lactase, especialmente na idade adulta. A indústria de laticínios beneficia-se da biotecnologia para incluir uma lactase de levedura dos alimentos, fazendo com que a lactose seja digerida antes de ser consumida, gerando assim os produtos lácteos sem lactose. A. Considerando que o pH ótimo para o funcionamento da lactase é aproximadamente de 7,5, em que região do sistema digestório humano ocorre a atividade dessa enzima? Estômago, pH muito ácido por conta do ácido clorídrico, certo? O suco gástrico é ácido. Assim que passa para o intestino, a gente tem o pH mais alcalino, que neutraliza, inclusive, o pH ácido do estômago. Então a gente tem aí um pH mais próximo ao neutro, mas levemente alcalino. 7,5 cabe bem nessa determinação. Então a gente tem esse funcionamento da lactase ocorrendo no intestino delgado, tá? Facinho. A região codificadora dos genes é precedida e controlada por uma região regulatória. Uma mutação, C para T na região destacada na tabela, aconteceu há cerca de 10 mil anos em pessoas do norte europeu e foi conservada, resultando em manutenção da expressão do gene na idade adulta e consequente permanência da habilidade de digerir lactose. Essa mutação aconteceu em que região do gene? Baseado nessa mutação, qual é o padrão de herança da característica tolerância à lactose na idade adulta? Então vamos lá, indivíduo, fenótipo. Então tem 4 indivíduos, os fenótipos, 3 tolerantes, 1 intolerante.
Sequência 19 nucleotídeos antes do primeiro exon. Eu tenho justamente essa mutação, 19 nucleotídeos antes do primeiro exon. Então, baseado na mutação, qual é o padrão de herança característica? Tolerância à lactose. E com a primeira pergunta. Essa mutação aconteceu em que região do gene? 19 mil nucleotídeos antes do primeiro exon. Eu sei, é na cara. Você vai até ter insegurança achando, não é isso. Mas é isso. A tabela está te dizendo. Tá? A informação está aí, não inventa. A informação está aí. Clara. Tá? Agora vamos ver se isso é dominante ou recessiva. Tá? Eu sei que quem tem o T no lugar do C, né? A timina no lugar da citosina, consegue digerir a lactose, produz lactase. Então vamos aqui. Aqui eu tenho os dois alelos do cromossomo 2 com T, com a mutação. Aqui eu tenho o alelo 1 com mutação e o alelo 2 sem. Aqui o alelo 2 sem e o alelo 1, quer dizer, o alelo 1 sem e o alelo 2 com. Esses três indivíduos são tolerantes à lactose e eu tenho heterozigose no 2 e no 3. Automaticamente eu falo de uma herança dominante, certo? Por quê? Se fosse recessiva, eles seriam intolerantes à lactose porque não tem a mutação nesse alelo, tá? Então, falo de uma herança dominante. C. Bactérias transgênicas que expressam o gene da lactase de levedura, organismo eucariótico, são utilizadas para a produção dessa enzima em larga escala. Cite uma manipulação em laboratório necessária no gene da lactase de levedura para que essa possa ser expresso em bactérias, para que ele possa ser expresso em bactérias. Justifique sua resposta. Bem, no momento que eu identifico o gene da produção da lactase na levedura, eu vou então separar, né? Eu vou retirar esse gene, isolar esse gene, e aí eu preciso passar ele para a bactéria. Eu tenho duas maneiras de fazer isso. Eu posso acrescentar, e aí é um processo bem mais complicado, isso no cromossomo bacteriano, né? No cromossomo bacteriano, o cromossomo circular, ou eu posso, de uma maneira muito mais fácil, acrescentar isso num plasmídio, e aí o plasmídio contém informações extras para a bactéria, e essas informações vão dar a essa bactéria a possibilidade, então, de produzir a lactase. Então, por uma questão muito mais óbvia, a escolha de um laboratório é a inserção desse gene num plasmídio bacteriano. Beleza? Então é isso, pessoal. Essas foram as questões da segunda fase da FUVEST, as 12 que nós selecionamos, tá bom? Para você que vai fazer essa prova, eu desejo toda a sorte do mundo, tranquilidade. Não esqueça de se preparar, ter um sono leve antes da prova, se alimentar também com uma refeição leve, nada de uma feijuca antes, porque isso pode te dar um certo desconforto na hora da prova, ainda mais nesse verão que está fazendo, né? Nesse calor absurdo. Eu espero realmente que dê tudo certo e que você conquiste o seu sonho, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Nossas redes sociais você já conhece também, @Renologia. No Instagram, no Twitter e no TikTok. Deixo aqui o meu grande beijo a todos e a todas e até a próxima.